Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. Olá, queridos amigos, queridas amigas, tudo e todos os seres onde quer que se encontrem, quer sejam os internautas, quer seja você que está próximo, nos envolvendo nesse instante, onde quer que estiverem, que a paz, o amor, a esperança e todas as frequências vibracionais do bem, da felicidade, seja com todos nós. Que Deus nos abençoe neste instante divino com as oportunidades de trabalho no bem. Que o Cristo nos ilumine com as imanências de sua consciência. Que os benfeitores amigos que nos amparam e nos conduzem, que possam encontrar em nós as ambiências necessárias para essa interação e integração numa só realidade. E além de agradecermos a vocês, que é a causa do nosso existir, a vossa audiência, o vosso compartilhar dos vídeos, o curtir os vídeos, o cadastrar-se em nosso canal, o assistir a nossa TV web, tudo que puder fazer para nos ajudar na propagação dessa mensagem, desde já agradecemos profundamente. Agradecemos a TVC de Três Lagoas por retransmitir os nossos programas aos sábados e domingos às 9 da manhã, horário local, e a Web Rádio Portal da Luz por fazer a transmissão simultânea lá sobre a regência do nosso irmão Luiz em Dourados, Mato Grosso do Sul. A TV Web de Frutal sobre a regência de J. Sardinha, que vez por outra exibe alguns dos nossos programas, a nossa gratidão profunda também. Se você quiser estudar conosco, o livro O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que já está próxima à sua 9ª edição, tanto na versão Airo ou Aramado, que fica fácil o manuseio, quanto na versão capa dura com costura reforçada. Você pode fazer esse processo e não vai acontecer nada com a lombada. Então, ambos um produto de melhor qualidade, um papel diferenciado e para ter uma resistência maior e aguentar mais o manuseio. O livro Jesus é a Jerusalém Renovada também nós estamos comercializando em nosso site, em nossas palestras. Esse trabalho do Despertar da Consciência e também o relançamento desta obra foi sobre a regência da editora Liberdade e Consciência, que está sob a responsabilidade do Alexandre Marques e sua equipe. E é distribuído tanto esse livro, quanto o nosso também, pela Mega Livros, quando falamos de venda em atacado. Agora, no site da Mega Livro, tanto quanto no nosso site, você pode adquirir também como consumidor final. E no nosso site nós vendemos para o leitor final e os grupos de estudo. Está sob a nossa responsabilidade, pode ser na Mega Livros ou no nosso site diretamente. Se decidir comprar no nosso site, Neuza Marques e Jussara Rocha estará para te assistir. Para a orientação do site, no geral, a Jussara Rocha no 3436712237 e tem mais um WhatsApp à sua disposição. E no caso da Neuza, que também pode te vender o produto, despachar o produto, tem o WhatsApp e tem o fixo, que é o 11 2455 8138. Tanto com uma quanto com a outra, você pode acessar, ter acesso aos produtos, ter orientação sobre o site, sobre a programação do Despertar da Consciência. Em especial, a Neuza Marques é responsável pela agência global do país todo, e a Jussara Rocha, diretamente responsável pela agenda de Minas Gerais, mas responsável pelo site, ela mais o Fernando Rocha. Nossa gratidão profunda a Marcela Lima, que é responsável pelo canal do YouTube, a Marcela Lemos, que é responsável pelo Instagram, a Neuza Marques, que é responsável pelo Facebook, além da agenda do site, e a Elizabeth Henrique, que está aqui presente mais uma vez, que é responsável pela confecção dos cartazes, cuja arte, toda a base estrutural, é de Mariana Medeiros, que nos auxilia nessa jornada. E assim como
todos os demais seres que nos auxiliam de uma forma direta ou indireta. Não é isso, Elizabeth? Sim. O que você tem para nós hoje, já que você não pôde comparecer a semana passada, mas assistiu o programa, já selecionou do livro 4 parágrafos. Você quer dizer alguma coisa aos nossos telespectadores antes de falar da sua proposta, e depois nós vamos lendo e trocando figurinhas. A gratidão, né? A gratidão imensa por estar participando do despertar da consciência, e que 2020 seja mais aprimorado no nosso despertar, principalmente na nossa vivência, né? E a partir do momento que nós vamos estudando, conforme nós já falamos, nós vamos aprendendo, né? Lendo, aprendendo e aplicando. E aplicando, a gente vai percebendo em nós mesmos todos esses níveis conscienciais em nós, né? Com certeza. Você recebeu a mensagem para 2020 que nós fizemos, não? Sim. O que você achou da mensagem? Pode falar. O que você achou da mensagem? Ela propõe um ano novo de paz, de alegria, de esperança, ou fala que somos nós que vamos construir? Somos nós que construímos a cada instante da nossa vida. Você quer nos dar a honra de ler para nós? Sim, com certeza. E tem um iniciozinho aí que está errado. Então, a partir de... Um feliz ano novo a todos. Eis o nosso desejo profundo e sincero, que o ano de 2020 traga em seu majestoso cortejo as inefáveis bênçãos, oportunidades de trabalho no bem. A todos os amigos, familiares e companheiros de jornada, tanto para a edificação da paz de consciência, à luz do dever fielmente cumprido, quanto para a manutenção da saúde em plenitude, a construção do equilíbrio inabalável e a conquista da felicidade sem mácula. O Senhor da vida sempre permitirá a todos esforçarem-se por meio do fortalecimento de sua vontade no exercício do bom ânimo, para construírem a luz da boa nova do Cristo, o Evangelho Redentor. O que desejarem para si e para os seus, consoantes essas leis divinas. Para tanto, imprescindível o conhecimento de si mesmos através do estudo atencioso e contínuo, valendo-se do recolhimento e da oração fervorosa, da meditação à luz do dia e do natural afloramento da intuição proativa para se amarem incondicionalmente e se dispuserem a amar no mesmo diapasão a tudo e a todos, como imanência ou fração da mesma unidade, posto que, em sentido profundo, somos um no tudo uno Deus. É da lei que todos os seres sejam solidários e fraternos. Assim sendo, a fim de criar as possibilidades para lograrmos êxito em tal intento, o magnânimo arquiteto nos assegura a assistência indispensável por intermédio da presença de um mestre por excelência, de um modelo infalível, que é, no nosso caso, Jesus, e de um amigo
inseparável e incomparável também, e de um guia amoroso e sábio, isto é, o Senhor Supremo disponibilizará alguém que represente a ponte das probabilidades inequívocas e o marco mais próximo e mais compatível com a vivência intransferível, a fé irrestrita, a incondicional fidelidade, a fonte inesgotável e inestancável do Evangelho ao nosso alcance. Tudo isso Deus nos disponibiliza. É a verdade que se faz suficientemente ampla ao se apresentar a imagem e semelhança crística no interior de cada ser, para adequar-se e esculpir no amálgama sempre terno do absoluto, ora em latência, na verdade de cada qual. Equipe O Despertar da Consciência foi redigida em Três Lagoas no dia 31 de dezembro de 2019. Então, a mensagem bastante simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, porque ela não deseja um ano de paz, de luz, de equilíbrio, de felicidade, porque o ano não traz isso. O ano é um espaço, no caso desse ano, 366 dias, é uma ambiência que nós vamos criar neste ano o que nós tivermos capacidade de criar. Por isso que colocamos inicialmente, para não desapontar alguns, foi aconselhado pela Rosa Sanches, que corrigiu o texto gramaticalmente, de acordo com as normas do português. Então, um feliz ano novo a tudo e a todos. Eis o nosso desejo profundo e sincero. Tudo bem, um feliz. Agora vai depender de como. Então, que o ano de 2020 traga em seu majestoso cortejo, porque é um espaço que traz todas as possibilidades, só não traz nada pronto. As inefáveis bênçãos, que são oportunidades de trabalho no bem, a todos os amigos, familiares e companheiros de jornada, tanto para a edificação da paz, que é por nossa conta, a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido, quanto para a manutenção da saúde em plenitude, a construção do equilíbrio inabalável e a conquista da felicidade sem mácula. Então, tudo isso vai trazer de possibilidades, mas os construtores somos nós. Então, o Senhor da vida sempre permitirá a todos esforçarem-se por meio do fortalecimento de sua vontade no exercício do bom ânimo, para construírem à luz da boa nova do Cristo, o Evangelho Redentor, o que desejarem para si mesmo e para os seus. E o para os seus, entre vírgulas, para si mesmo e para os seus, porque eu não posso construir para o marido, para a esposa, eu vou construir para mim mesmo, e para os meus eu vou construir os estímulos. Então, para si e para os seus, consoante essas leis já citadas. Para tanto, imprescindível para essa construção, o conhecimento de si mesmos. Então, tanto os meus quanto eu. Então, nós vamos precisar nos conhecer. Então, imprescindível para tanto, o conhecimento de si mesmos, por intermédio do estudo atencioso e contínuo, valendo-se do recolhimento e da oração fervorosa. Então, eu vou criar uma ambiência. Oração fervorosa é quando eu sei o que eu pretendo fazer. Da meditação à luz do dia, porque é naquilo que eu faço diariamente. E do natural afloramento da intuição proativa, que é quando a gente pode antever a situação que poderia ser perturbadora e fazer a construção do antídoto antes que aconteça tal desfecho. Para se amarem incondicionalmente, porque o amor nos cura de todas as coisas, e se dispuserem a amar, por extensão, o nosso semelhante, no mesmo diapasão, da mesma forma que nos amamos. Então, vamos fazer isso com tudo e todos, porque tudo e todos são imanências ou fração da mesma unidade.
que é Deus, posto que, em sentido profundo, somos um no todo uno Deus. E aí esse complemento a partir daqui foi a 6 mãos. Mãos de Sebastião Camargo, da Marcela Lima e do Alexandre Marques. Vamos trocando figurinhas. E aqui, até então, há 4 mãos, que as nossas, fisicamente falando, e da Rosa Sanches fazendo a correção. E sugerindo alguma coisa também. Então é da lei que todos os seres sejam solidários e fraternos. Ser solidário é quando eu coloco o meu universo a serviço do teu, não para fazer o que lhe cabe, mas para exemplificar e apontar o caminho. E fraterno é quando eu sei que eu e você somos um. Então, solidários é da lei que todos sejam solidários e fraternos. Deixa eu ver aqui que é isto. Assim sendo, se é da lei que sejamos solidários e fraternos, assim sendo, a fim de criar as possibilidades para lograrmos êxito em tal intento, ser solidário e ser fraterno, o magnânimo arquiteto nos assegura a assistência indispensável por intermédio da presença de um mestre por excelência, no nosso caso, nosso Senhor Jesus Cristo, de um modelo infalível, que se copiarmos esse modelo, não tem como falir, de um amigo inseparável, eu estou em vós, vós em mim, então não tem como estar dissociado dele, e ao mesmo tempo de um guia amoroso e sábio, porque ele o é. Sábio, o mestre, eu sou. E amoroso, nós assim o reconhecemos. Isto é, o Senhor Supremo disponibilizará alguém, que no nosso caso, o nosso mestre modelo e guia é Jesus, mas pode ser qualquer referencial que nós tenhamos mais próximo, disponibilizará alguém que represente a ponte das probabilidades daquilo que é provável que dá certo, inequívocas. Então, de um exemplo que já fez aquilo que almejamos. E, ao mesmo tempo, o marco mais próximo e mais compatível com a vivência intransferível que nós precisamos ter. Então, o marco que está mais próximo, pode estar além do que nós queremos ser, mas está próximo. Então, às vezes, Jesus a gente pode sentir que está muito distante, então tem aqui um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, um José Raul Teixeira, um Adão Nonato, e etc. A Elizabeth Henrique, para outros seres e tudo mais. Sebastião Camargo. Pode ser, que para quem está atrás, sim, nós somos referências, sim. A fé irrestrita desse ser que está na dianteira, que ele é convicto naquilo que está fazendo, a incondicional fidelidade desse ser para exemplificar para nós, e de nós, se quisermos isso também, a fonte inesgotável e inestancável do Evangelho ao nosso alcance, que já está em nossa consciência e, ao mesmo tempo, na natureza que nos acerca. É a verdade cósmica do Evangelho que se faz suficientemente ampla ao se apresentar a imagem e semelhança crítica no interior de cada ser, porque está dentro esse reino de Deus em nós. Só que não está toda a lei cósmica que nós não suportamos. Então está o que eu consigo suportar. A semelhança do que eu já sou ou do que eu almejo. Para adequar-se àquilo que pretendo e esculpir o amálgama, que é a matéria-prima que existe em minhas forças latentes, o amálgama sempre terno, que é das verdades eternas, do absoluto, que o absoluto, a força suprema, Deus envia para nós. Ora em latência, na verdade de cada qual, esperando transformar em potenciais, que nós chamamos de valores inatos, quando transformados em vivência prática e se tornado virtudes para que nós possamos, por nossa vez, sermos referenciais evangelhos vivos para que alguém possa ler. Porque a recomendação foi tanto de Francisco de Assis e anteriormente por Paulo de Tarso. Pregue o evangelho por toda parte, se necessário, com palavras. E Francisco de Assis, além disso, recomendou: viva de tal modo que talvez o único evangelho que alguém possa ler é você.
Então, a maneira que eu penso, a maneira que eu sinto, a maneira que eu falo, a maneira que eu vivo. Então, baseado nesta mensagem, que é o desejo sincero de toda a equipe Despertar da Consciência, que aqui o Sebastião Camargo materializou, mas a mensagem é tua, é do telespectador, é do internauta, é de quem quer que esteja conectado com esse propósito, com esse projeto. Nós apenas personificamos algo que veio do cosmos exterior e ao mesmo tempo do cosmos interior. Depois auxiliados tanto pela Rosa Sanches, quanto pela Marcela Lima, Alexandre Marques, a Vera Stefano, que também participou da correção, a Priscila, que está em Belo Horizonte, que é filha da Magda, e com a professora dela, amiga, que fez uma sugestão de português, porque nós, na sua leitura, se você leu através. Através pode ser através da porta. E não é, a gente cria um instrumento, então não é através daquilo. É por meio de um instrumento, por meio disso eu chego a atravessar essa porta, por exemplo. E ela mostrou tanto ali, que poderia ser substituído para enriquecimento do texto, e a linguagem ficar mais clara, porque a gente coloca através quando eu vou atravessar uma situação, atravessar uma porta. Então, através dessa porta eu chego ao meu quintal, por exemplo. Mas se eu quero um instrumento de transformação, é por meio de, por intermédio de, e assim por diante. Então ela fez essa sugestão muito propícia, a quem agradecemos tanto a Priscila, quanto a essa professora, que depois eu quero saber o nome para agradecer nos futuros programas. E vamos então à leitura. Você escolheu 4 parágrafos, que quer dizer muito do super, do inconsciente, do consciente, do subconsciente, ou de todo esse complexo espiritual que somos nós, a unidade, o espírito imortal. E aí compreendemos, né, de acordo com os programas anteriores, então compreendemos que nós temos essas heranças todas, que tudo está em nós, tudo regendo em nós. Né? Então, na página 201, nessa herança, fruto de inúmeras etapas, parcerias e experiências vivenciadas, encontram-se os resultados de um longo trabalho, a respeito do qual cada ser consciente poderia inquirir a si mesmo sobre a postura apropriada a adotar na administração de patrimônio de tal magnitude e sobre a dimensão de sua responsabilidade. Dá estudo para uma vida, né? Poderia estar comentando já. Agora nós já vamos comentar, né? E eu vou poupar a tua voz, porque ora o seu povo está se rebelando um pouquinho, às vezes você tosse, mas se houver a tosse, nós vamos assisti-los ao vivo, não vamos cortar mais. Então vamos fazer a leitura outra vez e depois vamos no passo a passo. Então essa herança, hoje o que está no superconsciente, segundo Emmanuel, André Luiz e vários outros autores, foi o que o consciente construiu. Então tudo que construímos no consciente hoje vai ser subconsciente amanhã. Vai ser inconsciente depois e vai ser subconsciente mais tarde. Então todo esse patrimônio e os veículos de expressão que nós usamos para manifestar isso, no caso, quando estamos encarnados, temos o perispírito, temos o corpo físico e temos ainda o universo mental, que é o laboratório consciencial ou o laboratório consciente, onde está o mecanismo racional. Onde está a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, a nossa capacidade criativa, que é o pensamento, onde a gerente é a mente, as virtudes são os elementos qualificadores, a oração é o projeto, e ao mesmo tempo a mente, que é uma emanação da consciência, que está imersa na inconsciência, porque é a mente que é o consciente, juntamente com o subconsciente, está no inconsciente. Então está próximo da fronteira. Por que próximo da fronteira do superconsciente? Porque essa é uma informação nova para nós.
que veio a partir do programa Trazado. Porque eu convido aqueles que estão predispostos a entrar no festim. Então eu não vou convidar lá da periferia do inconsciente, porque a periferia está muito distante do superconsciente. Então eu convido da periferia do superconsciente, que eu dei o formato do ovo, né, quebrado dentro da frigideira, cuja gema está intacta, a gema a superconsciência, a clara é o inconsciente, mas o subconsciente, tanto quanto o consciente, estão na periferia entre o super e o inconsciente. Então ali está o posto de socorro, a colônia nosso lar, a clara toda seria o umbral, e ao mesmo tempo o plano superior do qual vieram aqueles 200 técnicos, onde estava a mãe de André Luiz, é o que nós chamamos de superconsciência. Mas tudo isto é o espírito em si. Todo esse patrimônio é o que nós estamos falando aqui. Então, nessa herança, fruto de inúmeras etapas, e vale lembrar, Joana de Angelis narra que só o corpo biológico tem quase 4 bilhões de anos. Mais de 3 bilhões e 800 milhões. A consciência em si, todo esse complexo, tem quase a idade do universo. Então, nessa herança, fruto de inúmeras etapas, parcerias e experiências vivenciadas. Então, etapas, parcerias que fizemos as etapas e as experiências fruto dessas parcerias encontram-se nessas etapas, experiências e parcerias os resultados de um longo trabalho, desde os tempos imemoriais, desde as áreas mais remotas, desde a origem conceptual do princípio inteligente do universo em relação a nós nesse estágio. Então, a respeito do qual esse patrimônio, cada ser consciente poderia inquirir a si mesmo sobre a postura apropriada a adotar na administração de patrimônio de tal magnitude e sobre a dimensão de sua responsabilidade. Então, ao mesmo tempo, ele vai inquirir como ele deveria estar conduzindo esse patrimônio e também mensurar o tamanho de sua responsabilidade. Porque se eu penso algo no consciente, segundo Kardec, se for nobre o pensamento, ou se não for também, eu me conecto com todas as minhas vivências que estão, em parte, no subconsciente e muito maior no inconsciente e um tanto, às vezes, maior ainda no superconsciente. Sem falar que eu estou me conectando também com todos os seres em todos os mundos. Então eu preciso mensurar, inquirir se eu tenho consciência e qual o tamanho da minha responsabilidade de todo esse patrimônio, porque um pensamento elegido, eu estou contribuindo com a mudança de todos os seres que existem em mim e todos os seres que não existem em mim, que estão por toda parte. E não estamos falando de um pensamento que vai atrair só os afins. Num pensamento que, no mínimo, vai atrair os afins e incomodar os contrários. E esses contrários incomodá-los, porque vão convidá-los também, sentindo-se incomodados no inconsciente, eles vão tentar sitiar o consciente na administração do subconsciente. Porque Joana de Angelis, ela narra exatamente assim na obra O Despertar do Espírito. Na sua imensa complexidade, a individualidade, que é o espírito em si mesmo, essa totalidade, expressa-se através ou por meio, por intermédio do eu superior, para enfrentar no eu individual, que é a personalidade, que é a soma do consciente, do subconsciente, do perispírito e do corpo físico. Isso é o eu individual. Com o auxílio do eu pessoal, que é a alma que vai encarnar do superconsciente, como centro desse eu individual, vai ser o centro dessa personalidade que vai estar encarnada, ela vai ser a consciência da personalidade. Então, quando ela começa
a arquitetura de alguma coisa, ela está mexendo com tudo que existe nela própria e nos seus implementos, que é a mente, perispírito, corpo físico e subconsciente. Vai estar também mexendo com todo o universo superconsciente e inconsciente e o entorno em todas as suas frequências. Então ela está conectada com todas as suas vivências, conscientes, subconscientes, inconscientes e superconscientes, com todos os seres dentro de um mundo, o planeta Terra, e com todos os seres em todos os mundos, o cosmos, segundo Kardec. E Leon Denis, em Um Grande Enigma, Kardec, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto na Revista Espírita, quanto em obras póstumas, a informação. E no Grande Enigma, Leon Denis lembra que o fracasso ou o êxito afeta o conjunto. Que se for deprimente, o consciente está criando tormentos para o subconsciente, que está perturbando o perispírito, que está desorganizando o físico, e todo o eu individual se perde, se desgoverna, e a alma, que perde o controle disso, fica sitiada pelo inconsciente. Que agora esse inconsciente, pela perturbação que foi criada, ele invade o subconsciente e começa a gerenciar o perispírito e o corpo também, e perturbando e embaçando, já que eu falei perturbação, que é a junção das duas palavras. Isso é fantástico, porque chegou as duas palavras e elas chegaram no mesmo momento no consciente. Então, além de perturbar e embaçando as situações. O que é embaçar? Vai ficar nublado, porque a presença perturbadora de uma ansiedade, de um medo, de uma insegurança, ela turva o consciente. Eu não consigo orar, eu não consigo visualizar, eu não consigo raciocinar, eu não consigo meditar. E além de perturbar o meu consciente, porque agora a mente está sendo invadida pelo inconsciente, e ele vai começar a governar o subconsciente, que tem uma amiga chamada Elizabeth Henrique, que fala: eu não sei quem está aqui no comando desse negócio, porque eu perdi o controle da coisa. E é isso que acontece, por um vacilo, por coisas que usamos na alimentação, que é o que lemos, o que ouvimos, o que comemos, o que falamos, os ambientes que frequentamos. Quer dizer, criamos uma ambiência, quer seja para o reino de Deus em nós manifestar, o reino de Deus que está no cosmos, ou em tudo que está fora, o de mais nobre, vir incorporar-se em nós, ou a perturbação interna ou externa também, a perturbação do inconsciente ou do inconsciente coletivo também. Ficou mais ou menos claro? Sim. Como você citou a sua amiga Elizabeth, né? Uhum. Então, ao ponto de vir a crise de labirintite. E o labirinto a gente sabe, né? Aonde eu estou. Então, quem sou eu? Então, até na dificuldade do pensar, então, todos esses seres, né, vão tomando essa dimensão que você perde até a tua própria consciência. Quem sou eu? Mas o que eu estou fazendo? Eu vou ali e já não sei mais o que eu faço. Eu volto aqui, mas não era isso que era para fazer. Então, realmente, a gente, né? Então, aí é onde vem a importância, né? Que é onde a gente sempre bate na mesma tecla, a importância do conhecimento, desse despertar, para a gente saber administrar, né? Para a gente, então, automaticamente entrar dentro de nós mesmos e buscar aonde foi, né? Qual foi? Porque normalmente nós colocamos assim para o externo. Eu peguei uma gripe, eu estou aqui com tosse, porque por causa do ar condicionado, porque é muito gelado, porque eu comi isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, tomei uma chuva, né? Mas o externo aí também, mas o interno também é muito válido. Todos os dois. Todos os dois, é a junção. Fora, a junção dos dois, porque de dentro vai manifestar o algo e de fora também, porque é um eterno ir e vir. Uhum. E veja como é isso. Você falou da labirintite. Uhum. E nós sabemos que os labirintos cocleais, porque está na cóclea,
Então, esses labirintos onde está um líquido, um plasma sutilíssimo, ele começa a se adensar. E é ele que me dá a noção se eu estou de pé, se eu estou deitado, se eu estou mais ou menos, se eu estou sentado. Ele que me dá essa noção de equilíbrio físico e até certo ponto psíquico também. Só que as cortinas que vai assimilar os sons que a nossa orelha captou, porque como essa estrutura que vai canalizar aqui de uma estrutura mais ampla e trazer para dentro do orifício, vai vibrar para atravessar a cortina que nós chamamos de tímpano. E de acordo com o que eu dei atenção, que eu qualifiquei com os meus sentimentos, que eu comecei a arquitetura com a imaginação e pensamentos, verbalização e atitude, eu vou trazendo um material que vai, após passar por essa cortina, vai incorporar-se no martelo, que é um ossículo no ouvido médio, que vai resvalar na bigorna e refletir no estribo, para que a partir desta energia aqui pode estar densa e já começa a perturbação desses ossículos, e quando chega no estribo ele encarrega-se de transferir o som que foi captado pelo ouvido externo através da orelha, tímpano, do ouvido médio, martelo, bigorna e estribo. E agora vai passar pela cóclea para chegar aos sutis, os sutilíssimos cílios no ouvido interno. Agora, dependendo da perturbação, quando isso chega lá, adensa de tal modo que nós perdemos o equilíbrio físico e não percebemos antes que já perdemos o equilíbrio psíquico, emocional. Porque se não tivéssemos perdido, não ouvíamos o que não era para ouvir. Porque eu ouço o que eu quero ouvir. Não sei se você é assim. Eu posso estar no meio de uma perturbação tremenda. Eu vou ouvir o que está na minha frequência, o que o meu consciente determinou, iluminado pelo superconsciente, já que o subconsciente trabalha em perfeita harmonia. E criando a harmonia entre o consciente, o super e o sub, o inconsciente não tem campo, porque ele não consegue, porque cria um campo de proteção. Então nós influenciamos o inconsciente, como uma flor de lótus que estamos no meio desse pântano. Mas ele não nos influencia. Mas quando eu não tenho a consciência exata, essa responsabilidade, se eu não faço essa perquirição e ao mesmo tempo esse inquirimento, então eu vou inquirir de mim mesmo sobre a postura apropriada a adotar na administração de patrimônio de tal magnitude como nós vimos. E sobre a dimensão de nossa responsabilidade, porque Sheila fala que quando ouvimos a fofoca, para depois disparar pela maledicência, nós queimamos os nossos ouvidos. E ela não disse somente ouvidos físicos, porque ele existe no físico e existe no perispírito também. E quando atinge o campo mental, o ouvido é a própria mente. Quando atinge a consciência, é a própria intuição. Na consciência não vai chegar essas perturbações, mas na mente chega, porque a mente é o consciente que está no umbral, juntamente com o subconsciente. Subconsciente, toda a instrumentação que tem na colônia nosso lar. A colônia nosso lar é o subconsciente, e com toda a sua instrumentação. E agora, os operários do governador, desde o Ministério da União Divina sobre a regência ou responsabilidade da irmã veneranda, até a governadoria da colônia, a isso chamamos de consciente, sobre a regência do superconsciente. Tanto que é a união divina, porque lá comunica-se com o Cristo em nós, o Deus interno, esse oásis divino. Então, quando não temos a dimensão disso, criamos perturbações desnecessárias, tormentos perfeitamente evitáveis, doenças que não precisariam existir. A cada dia as ciências, os cientistas
em especial a ciência médica, chegam à conclusão, como eu ouvi com o Dr. Lair Ribeiro outro dia, que a cura depende da mudança da ambiência. Até no programa passado eu falei algo, não tinha ainda ouvido e visto ele falar, e depois, na sequência, porque tudo vai atraindo, né, nós ouvimos ele falar que se mudou a ambiência na qual nós atraímos a perturbação enfermiça, não tem razão de existir a enfermidade. Porque vírus, bactérias, micróbios, vermes, ultravírus ou qualquer outro elemento, não são eles que criam as doenças. São as ambiências perturbadas que os tornam perturbados, conforme Ramatiz ou Louis Pasteur, Claude Bernard, como os dois cientistas que estudaram a pauta. E André Luiz também, que fala que não é uma mente perturbada que influencia a outra mente para adoecê-la. É uma mente perturbada que atrai outra mente semelhante e somatizam. E nós estávamos falando outro dia com uma amiga que nos telefonou, ela, médica veterinária, e atende na sua clínica animais mutilados, mas ao mesmo tempo animais com doenças cardíacas, com doenças do sistema nervoso, dando convulsões, com diabetes e tantas outras doenças que ela percebe, inclusive os dela, porque ela acaba acolhendo a meia dúzia até 10, porque abandonam até que ela cuida para encaminhar. E percebe que alguns dos seus animais têm as mesmas doenças que ela desenvolveu no seu organismo. E aí, eles, por amor a nós, acabam somatizando e sofrem de grátis. Porque quando nós gostamos do animalzinho, talvez não seja porque amamos ele de fato, é porque nós nos sentimos bem com a presença dele. E sentimos bem com a presença de um cão porque ele assimila o energismo mais denso de um câncer e se torna canceroso. De um diabetes e se torna diabético. De uma doença cardíaca e se torna cardíaco e assim por diante. E ela queria saber como fazer para não transferir isso para os seus animais, porque eles começam a se automutilar, não só lambendo até gerar ferida, e às vezes mordendo, arrancando pedaço de si mesmo, coisas que às vezes nós fazemos na automutilação e algo parecido. Então ela queria saber o que dizer para as criaturas que os maltratam, aqueles que estão com seus cães com essas doenças, e ela mesma queria saber o que fazer para não adoecê-los. E assim com o nosso próprio corpo, que é um animal de estimação. Deveria ser. Então, se nós criarmos uma ambiência amorável, músicas harmoniosas, leituras de alto padrão vibracional positivo, ambientes equilibrados, tudo que eu trouxer para dentro do meu espaço, alimentação adequada, e tem outra médica nutróloga, além do Dr. Lair Ribeiro, ela já está provando aquilo que nós trouxemos em certas emissoras, nas emissoras que nós estávamos anteriormente, que foi uma das razões dos nossos programas sair do ar, além daqueles fatos que nós já mandamos as provas do DNA. Após a doação da medula do irmão, o DNA da medula é o do doador. Do restante do corpo é do irmão que gerencia o corpo. Uma transfusão de sangue mudando o fator sanguíneo, da transfusão de órgão mudando o fator sanguíneo, da transfusão de medula mudando o DNA da medula do receptor, e depois o caso dos gêmeos em gestação, onde um desiste, o outro assimila o conteúdo e as duas senhoras tendo 2 DNAs. E agora a parte da alimentação, nós falamos, se comermos menos, vivemos mais. E ela está provando e convidando, eu não vou citar o nome, porque ela não nos autorizou a citar, depois que ela autorizar nós vamos citar o nome, fazer a propaganda do seu trabalho. Então ela já mostrando experimentos científicos pelo mundo afora, nos quais ela chegou à conclusão e aconselha-nos a comer 1/3 menos, ou no mínimo 1/4 a menos. Mas o ideal é 1/3 a menos,
e pessoas com 70 e poucos anos que escolheram comer um terço a menos após, né, umas 2 décadas, que supõe-se que seja de 2 décadas ou mais. A pessoa de 70 e poucos anos tinha uma idade cronológica 14 anos menos. Se ela tinha 74 anos, por exemplo, ela tinha 60 em idade biológica, se for analisar o corpo. Então já praticamente um sexto da sua vida, mas já se prova hoje, que agora esse eu posso falar o nome, Dr. Tiago Rocha, que está em nossa TV Web, que está em nosso canal, né, nosso parceiro. Ele narra que se comermos, se fizermos uso de suco de 2 a 3 limões, que a gente espreme na água e toma diariamente, 2 colheres de um azeite extra virgem importado de excelente qualidade, que é o caso do azeite português, da Alemanha, da Espanha, etc. E ao mesmo tempo de um cálice de suco de uva Bordeaux integral, de preferência orgânico, nós já vamos ter 20% de rejuvenescimento celular. Então, se eu somar, eu como um terço a menos e faço uso do suco de uva, do azeite extra virgem mais o limão, eu já vou ter, no mínimo, se eu chegasse a 100 anos, o meu corpo com 100 anos iria ter uma idade de 70 no mínimo. Então já vai dando dicas esses mestres que desejam o nosso bem. Então, no caso dela, já foi vários casos, ela está com essa pauta e pregando essa verdade. Dr. Tiago, essa outra, Dr. Dayan Siebra, também estudioso e falando. Gostaríamos de fazer a parceria com o Dr. Lai Ribeiro para divulgar o seu projeto e, ao mesmo tempo, trazer para os nossos telespectadores essas informações valiosíssimas, com as quais, ou de posse das quais, assim como a do Dr. Peter Liu, que é um médico da medicina chinesa, que é também nosso parceiro, ele falando também de algo semelhante. Então, trazendo essas realidades para os nossos internautas, para os nossos telespectadores, os teleouvintes, porque na Rádio Web Portal da Luz apenas está nos ouvindo, na maioria das vezes. Então, para que nós possamos começar a partir desse conhecimento a andar com as próprias luzes. Porque os conhecimentos estão se somatizando, assim como a física quântica, através do parceiro Osni Ramos. Então, ele mostrando como a gente fazer acontecer através das técnicas e dos estudos levados a efeito, porque é ciência comprovada em laboratório, através da física quântica. Então, o Tiago Rocha é um cientista alimentar e biólogo, quer dizer, também outro cientista. Dr. Peter Liu, medicina chinesa é ciência pura, todo médico da medicina chinesa é médico e cientista por excelência. E Dr. Dayan Siebra, hoje é um cientista também, porque ele está estudando, deixou de clinicar para nos ajudar a curar-nos a partir da nossa mudança comportamental, desde a alimentação a outras posturas também. Então, eu achei muito interessante. Antes, nos vídeos do Dr. Tiago Rocha, a gente não via ele falar muito de Deus, nem de nada. Hoje ele faz uma oração antes de começar o vídeo, rogando a Deus, né, a lucidez, o preparo para falar conosco. Achei o máximo. E o médico da medicina chinesa é espiritualista também, e vemos a espiritualidade do Dr. Dayan Siebra e principalmente a do doutor, vou chamá-lo de doutor, porque para mim é um doutor em física quântica, Osni Ramos, que chama o nosso mestre Jesus do o barbudão da Galileia. Alguém fica arrepiado quando ele falar assim, é íntimo dele. Então ele tem direito de chamá-lo do jeito que ele quiser. Ele não está maldizendo, ele não está maculando a figura de Jesus. Pelo contrário, ele está falando em nome desse barbudão da Galileia, que é o nosso mestre Jesus. Cada um fala como queira, mas veja o que ele quer dizer de Jesus, falando dessas possibilidades que nós estamos estudando aqui. Por isso que a beleza do ensino universal dos Espíritos é que não importa de onde vem. É um campo neutro. Osni Ramos, Tiago Rocha, Dr. Peter Liu, Dr. Dayan Siebra.
Então é um campo neutro nós estamos. Então, nós estamos aqui para somar e gostaríamos muito, né, de fazer parceria tanto com a Tatiana Gebrael, que é médica oftalmologista, que nos ensina a curar os olhos sem cirurgias, que é outra que poderia, né, acrescentar muito aqui no nosso cenário, e Dr. Lair Ribeiro, que é uma sumidade, que eu creio que seja um referencial tanto para o Dr. Tiago Rocha, que é para o Dr. Dayan Seabra, que ele mesmo na entrevista é a única que nós temos de Lair Ribeiro no nosso, né, na nossa TV web, no nosso canal, é do Dr. Lair Ribeiro, que foi a entrevista dada ao Dr. Dayan. Então agradecemos a tudo e todos aqueles que visitaram o nosso canal, visitaram a nossa TV web, o nosso site. Analise o conteúdo, a nossa proposta. Se quiser unir-se a nós, ficaremos eternamente agradecidos. E agora? Vamos dar continuidade. Então, muitas vezes a gente ouve assim, mas é muito difícil, né? Então, é difícil essa administração em nós mesmos, em tudo que está no nosso entorno, né, o que está acontecendo. Então, por isso que nós falamos a palavra difícil, só que eu falo assim, a palavra difícil, nós, desde o início, é como se fosse uma borracha, né, que é o conhecimento. Então, nós temos condições de administrar, sim, é só nós estarmos atentos conosco mesmo e paulatinamente nós vamos aprendendo e vivenciando, né, no dia a dia. Exato. O doutor, né, Osni Ramos, eu vou te chamá-lo assim a partir de agora, viu, Osni? Se não for, você coloca aí por nossa conta, aí, né? Coloca na nossa conta que a gente providencia. Mas você, para mim, é um doutor em física quântica. Então, se não entendeu com a nossa linguagem, tem o Osni Ramos. Se está meio difícil lá com o Osni Ramos, tem o Tiago Rocha. Se ainda está meio complexo lá, tem o Dr. Dayan, ou Dayan Seabra, ou Peter Liu, ou outros parceiros. Então, se pegar nesta salada, nesse cardápio fantástico, então sempre a gente vai pescar alguma coisa, ou pescando um pouquinho de cada lado, né? E fazer uma bela salada. E vamos lá. Então, continuando na 201, conscientes da grandiosidade desse patrimônio e responsáveis por ele, com a certeza de que o incorporamos ao nosso arquivo consciencial de forma indelével e o levamos conosco para a eternidade, justificando-se porque os nossos antepassados realizavam um trabalho magnífico de iluminação e libertação desses parceiros de jornada. Porque estudavam profundamente. Eu nunca esqueço das escolas, tanto no Egito quanto na Grécia, que estudávamos principalmente em Atlântida e no Egito, na Grécia ainda trouxe resquícios, estudávamos o corpo inteiro. Então nós somos um clínico geral. Então agora eu quero fazer uma especialização. Então agora eu estudo um sistema do corpo. Agora dentro desse sistema eu quero aprofundar ainda na especialização. Porque tecnicamente, otorríneo, pescoço, cabeça. Mas eu posso especializar apenas em garganta, ou em ouvido, ou oftalmologia, e etc. Depois de estudar o sistema que eu queria me especializar, agora eu vou estudar o órgão. Depois do estudo do órgão, que eram cursos que iam se aprofundando. Agora eu vou estudar os tecidos, as células. Depois das células, vou estudar agora as moléculas, os átomos. E quando falamos disso, átomos, moléculas, no Espiritismo, alguém se arrepia. Isso não é Espiritismo? Então eu não sei o que é. Porque na obra A Gênese, com Allan Kardec,
ele narra que só o conhecimento do princípio espiritual na sua verdadeira origem, que é o espírito com E minúsculo, e a grande lei de unidade, só o estudo disso, e ainda na Gênese, não existe nada em a natureza que não seja uma porção desse elemento. Uma molécula, um embrião, um inseto. Então, se eu não sei o que é, como que eu posso gerenciar? Ele próprio narra na obra O Livro dos Espíritos, na questão 613. Cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e ajudar a natureza nessa criação, e a capacidade que ele tem, de acordo com o conhecimento e com a sua vivência, assimila uma porção de princípios inteligentes. Agora, se eu gravo neles, conforme mensuramos, as minhas virtudes, a minha inteligência, onde o Osni Ramos falou, a diferença é do conhecimento e do discernimento. Porque conhecimento por conhecimento, eu apenas acumulei leitura de livros, segundo Osni. Agora, discernimento é quando eu começo a comparar esse com aquele e construir as minhas ideias. Por isso que no Espiritismo não tem ideias prontas. Nós não estamos vendendo a nossa ideia. Que tem um amigo que abandonou, né, enviou os livros de volta, falou que isso não é para ele. Compreendemos perfeitamente. Só que ele já buscou por N caminhos. E a cada dia mesmo, depois dele devolvendo os livros, ele chega à conclusão que tudo está em todos, que somos um, e não tem outro caminho. Eu, pelo menos, fiz esse caminho, cruzando as informações, que é esse discernimento, cruzando as informações de mais de 1.700 obras para chegar nesse volume. E não é nesse volume, aqui só está uma fração do volume original, que é 23.743 páginas, me parece. E agora, no segundo livro, mais um tanto destas 23.000 e poucas páginas. É o caminho que nós fizemos. E se nós precisamos de uma referência, então para quem está na retaguarda, pode servir. Agora, se esse amigo já se sente na dianteira, é só ele nos apresentar uma ideia melhor do que essa, que nós é que vamos segui-lo. Com tranquilidade, porque isso foi a tese de Kardec. Falou, até agora é o que nós temos de mais lúcido, mais lógico, como o ensino universal dos espíritos. O que é isso? Filósofos, cientistas e religiosos de todas as partes, de todos os povos, de todas as épocas da humanidade. É uma síntese. Não tem cercas, não tem cerceamentos, não tem imposição, não tem proibição. Como livres pensadores que somos, vamos trocar ideias. Eu não sou obrigado a aceitar as ideias do Osni Ramos, nem ele as nossas, e vice-versa, mas um pode parar e pensar, como eu já estou fazendo, assimilando parte do conteúdo, do substrato que ele coloca à nossa disposição, somando aos meus arquivos, assim como o Dr. Dayan, Tiago Rocha, Peter Liu, o Murilo Altafini como musicista e parceiro também do nosso programa, do nosso projeto, e dos demais que estão se achegando, porque é uma somatização de valores. Porque nós falamos aqui, em outras partes do livro, que são aqui mesmo, que é um patrimônio que é fruto de experiências e de situações. A nossa herança, fruto de inúmeras etapas, parcerias e experiências vivenciadas. Então, as minhas experiências vivenciadas, eu estou em conexão com esses mestres que eu acabei de citar, e se somos um, então conhecimentos que eles já conquistaram, fruto de seus estudos, de seu discernimento, de sua vivência, permeiam-nos quando nós ouvimos, quando nós assistimos, quando nós os praticamos, passam a fazer parte do nosso patrimônio. Então, até então, era o seu livro. A partir do momento que eu li, me simpatizei com as ideias, só de ler a vibração do livro, que é parte da sua consciência, já mergulha na minha consciência.
para que eu sinta a essência do conteúdo. E se as minhas ambiências gostou do sabor, abre o espaço e já fica algo em mim. Agora, se eu não quero adequar a minha vida segundo o que está sugerindo o conteúdo, conforme Osni Ramos fala claramente, tanto o Dr. Tiago, o Dr. Dayan, Peter Liu e outros, aí eu vou repulsar. Crio uma repulsa. Então vamos lá, conscientes da grandiosidade desse patrimônio e responsável por ele, porque agora estamos conscientes disso, com certeza. De que o incorporamos ao nosso arquivo consciencial. Então a cada pensamento eu estou lembrando de Osni, eu estou lembrando do Dayan, estou lembrando do Tiago, estou lembrando do Peter, estou lembrando do Murilo e de outros tantos. E a cada coisa que eu como, que eu ouço, que eu vejo, que eu toco, eu estou assimilando, então eu estou incorporando. Então, agora eu estou consciente da grandiosidade desse patrimônio e responsável por ele, pelo menos me esforço para tal, com certeza que eu incorporo a cada instante desse patrimônio externo e dessas outras vivências em minha vivência individual, ao meu arquivo consciencial, de forma indelével, porque é indestrutível, não tem como. Uma vez que eu critico você, segundo Emmanuel, que eu julgo você, que eu condeno a você, o que eu estou fazendo com você está sendo gravado nos tecidos mais sutis de minha alma de forma indestrutível, indelével. Eu posso promover, mas o que eu trouxe para dentro, eu não posso expulsar. Uma vez que eu fiz o uso da maledicência, o desastre está feito. Agora, eu sou responsável. É o que o Osni Ramos, você pode desejar colapsar um assassinato. Eu quero matar alguém. Você pode. Ele fala, a física quântica não tem moral. A moral, você não precisa ser moralmente evoluído para ser físico quântico ou para ter acesso ao que ela propõe. Agora eu sou responsável pelo que eu fizer. Se é assassinato, tudo bem. Agora eu sou responsável por todo o desequilíbrio que eu causei para aquela vida e para o contexto. Não só o contexto aqui, mas o contexto cósmico em si. Né? Se não me engano, é na Gênese que tem uma parte que fala assim, quando eu pensar e desejar, tenho vontade de matar aquela pessoa, o fato já foi consumido e vou responder por Já foi isso. consumado, está no capítulo 14 e está aqui no nosso livro também. Então a cena toda já desenrolou. Eu só não matei fisicamente por falta de oportunidade. Sim. Mas psíquica, moral, né, espiritualmente, tecnicamente eu já matei aquela pessoa em mim. Não significa que eu matei aquela pessoa nela. Mas o que eu tinha de ligações nobres com ela, eu matei isso em mim. Ou, no mínimo, perturbei em mim. E agora eu vou precisar reconstruir esse cenário. É, porque a hora que eu penso, eu já trago a parte da pessoa em mim. Exato. Eu penso em mim, então sou eu que estou abrindo esse campo. Né? E aí já vou ali almejando tudo, pensando em várias situações. Correto? Correto. Quanto tempo que temos ainda, Anderson? Então tá, vamos mais um pouquinho então, Elizabeth. Então, conscientes da grandiosidade desse patrimônio e responsáveis por ele, com a certeza de que o incorporamos em nosso arquivo consciencial de forma indelével e o levamos conosco para a eternidade, justifica-se porque os nossos antepassados realizavam um trabalho magnífico de iluminação e libertação desses parceiros de jornada, porque na China antiga, no Oriente de forma geral, nós conversávamos com a comida, conversarmos com as emoções, com tudo isso já fazíamos por lá.
e agora estamos aprendendo a fazer cá, porque viemos de lá para cá, porque eu fui do Oriente e agora estou no Ocidente, trazendo isso para cá, para um novo cenário, para que outros seres tenham acesso a esse conhecimento oriental. Até um amigo aqui perguntou, por que você não colocou no livro os ensinos do Oriente? Porque tudo que está no livro é o que eu trouxe do Oriente, só que trouxe adaptado para o Ocidente. Porque se eu trouxer, dependendo da linguagem, né, uma linguagem como a mestra Helena de Blavatsky trouxe, aqui tem já coloquei um link aqui do conhecimento dela, de Anne Besant, e etc. Então tem chamas aqui. No caso do Pietro Baldi, o conhecimento dele é todo oriental, trouxe para o Ocidente. Então aqui já tem os links, mas sem o devido preparo, vá ler Helena de Blavatsky, Anne Besant. Então aqui a gente está fazendo um aquecimento para que a pessoa se prepare, para que em dias vindouros possamos trazer mais escancaradamente o conhecimento oriental em maior plenitude. Vamos nos outros dois últimos parágrafos que faltam. Na página 202. A mente ou consciência ativa cria o ser subconsciente. Este constrói, através de suas predisposições, mudanças e promoções, os substratos das virtudes, que são os componentes da consciência profunda. E o trajeto dessa construção, consciente, subconsciente, perispírito e físico, interação com o meio, depois a viagem passando pelo inconsciente, é obrigatória, e levando tanto quantos quiserem ir conosco, porque eles podem não estar presentes, todos eles, no subconsciente, o universo do inconsciente, mas tem um link e uma TV de alta definição enviando tudo o que está acontecendo no consciente, no subconsciente, no perispírito e no físico para esse pessoal que ficou lá. E o tempo todo, porque tudo está em tudo, cada micropartícula do inconsciente está conectada com o super, recebendo, né, os estímulos, e ao mesmo tempo com o consciente e com o subconsciente, e com tudo que está acontecendo nas nossas relações. Então, o tempo todo estamos, então, repatriando esse pessoal, porque aqui eu estou criando com a mente, que é uma emanação da consciência, o subconsciente, ou recriando esse subconsciente. E, ao mesmo tempo, de acordo com as predisposições, mudanças, promoções, isso vai chegar ao substrato das virtudes. Para chegar ao substrato da virtude, já foi instinto, sensação, emoção, sentimento, pensamento e inteligência, e agora voltou à casa paterna. E finalizando, inicialmente os instintos mais avançados e aprimorados transformam-se em sensações, mais tarde em emoções e sentimentos, formando a base fundamental do perispírito. Este se tornará parte integrante da mente, para posteriormente ser integrado ao espírito em seu processo ascensional. O perispírito, o princípio, era uma porção o perispírito, a princípio, era uma porção da energia universal individualizada, como se verifica na codificação e nas obras de Leon Denis, que chegou a chamá-lo de parceiro inseparável do espírito. Não obstante, tratar-se de um ser rudimentar, um esboço incompleto. E todo o perispírito de hoje fora corpo físico de ontem. Então hoje nós estamos aqui no físico construindo estruturas perispirituais. Estamos no perispírito construindo estruturas mentais. E no universo mental construindo o universo das virtudes. Até porque é Emmanuel que narra
que no cérebro espiritual, que é a mente, nós forjamos, construímos a superconsciência. Então agora chegou a hora da nossa visualização. Mais uma vez, a nossa gratidão profunda pela audiência, pela parceria, por ter inscrito em nosso canal, por ter curtido os nossos vídeos, por ter compartilhado, por nos ajudar a propagar a mensagem, não apenas acessando o nosso site, que agora está ficando belíssimo, porque o construtor dessa capa, que tem mais de 80 imagens sobrepostas, o Paulo Henrique de São Gotardo, Minas Gerais, está construindo o novo site. Se já não está no ar, em breves dias estará. Então todas as facetas aqui da capa foi por conta dele. Agora está edificando um site moderno para que a configuração desse site seja adequada com os celulares, com o aplicativo Android que já existe e o iOS também, mas tudo repaginado, tanto a TV web quanto o site. E agora, para que seja ou se transforme numa ambiência na qual você vai encontrar o link para o canal do YouTube, para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter e para outras realidades que nós vamos colocar, e também o linkzinho que vai aparecer quase em todas as páginas dos aplicativos. Então, quase em todas as partes dos sites que você tiver, vai ter lembretes que tem isso ou aquilo a seu dispor. Nós queremos que fique uma ambiência agradável na qual, porque vai ficar linkado o site com o Instagram. O que a Marcela Lemos postar no Instagram, automaticamente vem por site como mensagem do dia. E assim como o Facebook e etc. O Anderson de Castro, juntamente com o Paulo Henrique e com outros amigos, está vendo a possibilidade de transmitirmos simultaneamente para o canal do YouTube, para o Facebook, para o Instagram e para o Twitter simultaneamente. Então ore por nós, ore por esses criadores, tanto para o Anderson de Castro quanto para o Paulo Henrique e os demais amigos que nos assessoram. E é o que nós vamos fazer agora. Essa visualização é de gratidão a todos eles e a todos aqueles que estão por aí afora, como eu disse, a Marcela Lima, lá no canal do YouTube, a Marcela Lemos no Instagram, Neuza Marques no Facebook, ela e a Jussara te auxiliamos no site, o Fernando com a Jussara, toda a arquitetura, o Fernando, toda a parte jurídica e de contadoria. Então, todos que nos auxiliam nesse projeto, os que se inscreveram em nosso canal, os que curtem os nossos vídeos, os que compartilham ainda em suas redes sociais, os parceiros que eu citei, Peter Liu, Thiago Rocha, Dayan Siebra, Osni Ramos e vários outros amigos, como Murilo Altafini e outros tantos que estão chegando, recebo a nossa mais profunda e sincera gratidão. A primeira atitude que devemos de ter para com a vida é a gratidão. E a gratidão que, segundo a análise profunda de Marcela Lima, Alexandre Marques, e endossamos que a gratidão é a mãe da alegria. E a alegria é mãe da esperança. E também de outras virtudes. Então, gratos pela vida, por todos esses seres que nos amparam, que nos ajudam nesse projeto do plano físico, do plano espiritual, desde os mais ínfimos princípios inteligentes do universo aos mais elevados luminares e astros. Que na vida desses seres colaboradores do Cristo e colaboradores da causa que defendemos, possam ser acrescidas suas vidas de tudo de belo, de nobre, do que há de mais divino
como possibilidade de uma vida plena, saudável e feliz, tanto na vida daqueles que nos auxiliam diretamente, quanto de suas famílias, de seus amigos, seus ambientes de trabalho. Então essa gratidão por todos vocês existirem em nossas vidas, gratidão pela vida que nos permeia, vida que nos sustentam, vida gerando vida em todo o seu esplendor. Pela alegria que abre espaço em nossas vidas para que a vida desses parceiros entrem nas nossas vidas e que possamos incorporá-los em nós e, ao mesmo tempo, manifestá-los em nossas atitudes. E, por nossa vez, gerar substância virtuosa para permear estas vidas com valores nobres, para que eles possam também incorporar como um gesto de gratidão, como recompensa dessa gratidão, de algo que sai do nosso psiquismo para os seus psiquismos. E a alegria abrindo os espaços em nós e neles, como filha da gratidão, prepara o florescer da esperança que representa a doce presença do amor. A gratidão que é filha do amor, que é mãe da alegria e avó da esperança, a esperança que a doce presença do amor traz o substrato que gera e nutre a lei que organiza e mantém, como medianeira da consciência do amor incondicional. Inspirem, sentindo a nossa presença em vós, porque ao inspirar estamos sentindo a vossa presença em nós. E neste ir e vir de emanações e emanações, emanações de nós para ti ou para vós, e de vós emanações para nós. E nesse eterno ciclo de permutas incessantes, juntos vamos gerar elementos para a cura definitiva dos corpos, para a transformação das almas e para a iluminação das consciências. Inspirem, sinta a nossa presença, porque nós estamos sentindo a vossa presença. E todos os colaboradores, mais uma vez, recebam a nossa gratidão por existir em nossas vidas e por tudo que fazem, direto ou indiretamente. A alegria de senti-los em nós e a esperança dos laços que nos unem se fortalecerem e se perpetuarem para a eternidade, para que possamos dizer, onde quer que estivermos, somos um. O Deus que existe em mim reconhece e reverencia o Deus que existe em você. Namastê. Volte gradativamente ao normal. Tudo está em paz. Tudo está em paz. A nossa gratidão profunda aos nossos patrocinadores, José Benedito, que está sobre a sua responsabilidade direta, o Hotel Del Príncipe, em Marabá, que você está vendo as imagens belíssimas da ambiência do hotel, a piscina, tanto o Hotel Del Príncipe em Marabá, que tem, além da ambiência fantástica, acolhedora, uma equipe altamente treinada, da piscina, contato com o ar livre ao lado da piscina, tem uma belíssima cozinha de alto nível, tudo de primeira para você, 1 a 2 quilômetros no máximo do aeroporto. Se for em linha reta, vai dar 1 quilômetro e pouquinho. Se fazer o trânsito de carro, às vezes um pouquinho mais. Então, à sua disposição, tanto quanto se resolver viajar para São Luís,
estará lá à sua disposição a pousada colonial lá no centro histórico de São Luís, que você já está vendo aí as ambiências da pousada colonial. Uma equipe também altamente treinada, não vai ter uma cozinha como tem no Hotel Del Príncipe, mas vai ter um belíssimo café da manhã. Está sob a regência de seu sobrinho, salvo engano, mas a regência geral do nosso irmão José Benedito, a quem agradecemos profundamente por ser um colaborador da nossa causa desde 2007 para 2008. Aí o café belíssimo dessa pousada magnífica. E agradecemos profundamente também a Alvorada Veículos, sob a regência do Márcio, do Bruno e do Vanderlei, em Três Lagoas, que são colaboradores, assim como a sua amada mãezinha, Dona Lourdes Pacífico, desde o começo desse trajeto ou dessa trajetória. Então a Lourdes receba a nossa gratidão por ter trazido essas 3 estrelas de primeira grandeza ao mundo. O Márcio já vários filhos, o Vanderlei com 2 filhos, o Bruno com 1. Então o Márcio é o do meio, mas saiu na frente, tem os gêmeos e tem mais uma terceira filha e a enteada. Total de 4 filhos, e o Vanderlei, os 2 filhos. E o Bruno, um filho. Então, a essas famílias, a todos os seres que compõem essa espaçonave, a nossa gratidão. Se quer vender o seu carro, se quer adquirir um carro novo, eles estão lá à sua disposição para te orientar não só no veículo, na manutenção, na procedência. E o seu slogan é: só recebe benefício das leis divinas quem respeita a lei dos homens. Então está lá para te orientar no que você necessitar, para comprar, para vender e assim por diante. E na Matsumoto Imóveis, sob a regência da Ana Helena, está lá para comprar, para te ajudar a comprar um imóvel, para te ajudar a vender o seu imóvel, para alocar o seu imóvel, para administrar o seu imóvel. A Ana Helena, com toda a sua equipe, está lá de forma graciosa, competente e responsável para te orientar juridicamente, porque no meio em que frequenta, ela conhece bastante, então, para te dar toda a assistência dentro daquilo que você precisa para ter êxito em seu negócio na área imobiliária. Então, a Matsumoto Imóveis, a Alvorada Veículo, a Hotel Del Príncipe, a Pousada Colonial, ao Márcio, Bruno e Vanderlei, a José Benedito e Ana Helena, nossa mais profunda e sincera gratidão. E a tudo e a todos os seres, a nossa gratidão eterna, Anderson de Castro em especial, por estar operando, e todas as máquinas, toda a parafernália, todos os instrumentos que nos permite chegar até vocês. Nossa gratidão profunda até a semana que vem, onde nós vamos ainda estar com o programa gravado, e na próxima semana, a última semana de janeiro, vamos estar ao vivo com vocês. Paz profunda e até lá.